Olá, muito boa tarde ou boa noite a todos vocês que nos seguem aqui em mais uma conversa Raízes de Fátima, todas as sextas-feiras. Para vocês que chegam agora, temos aqui embaixo o nosso site, onde você pode obter as novidades, saber mais do nosso trabalho. Nós que temos visitas guiadas todos os dias aqui no Santuário de Fátima e na Aldeia dos Pastorinhos, e também muito conteúdo online. Um deles é esta conversa que acontece todas as sextas-feiras neste horário, sempre com algum convidado especial. Não é? Além disso, temos os nossos e-books gratuitos. Fizemos este ano uma Via Sacra com Maria, cada estação da Via Sacra, pela visão, digamos assim, com os sentimentos de Maria, de Nossa Senhora, e a voz é da Carla Barbosa Rocha, que é minha querida amiga, que com o seu projeto Santa Jacinta em Lisboa nos acompanha aqui sempre nas nossas conversas. Então, vou chamá-la aqui para nós podermos apresentar o nosso convidado hoje mais uma vez, tão especial. Oi, Carla! Olá! Tudo bem? Muito bem, muito bem. Hoje temos um convidado aqui, não é? Especial, para falar de um tema especial, por isso estou ótima. Exatamente. Olha, nós já temos as nossas pessoas que nos seguem habituadas a que sejam sempre especiais. Mas é o que a gente explica sempre, não temos culpa, são mesmo especiais. E hoje, não sei se queres que eu adiante já para nos falar Por favor. de São João Batista de La Salle. Agora que vai iniciar daqui a uns dias o novo ano letivo, o padroeiro dos professores. Daquela classe que tantas vezes é criticada sem irmos saber primeiro o que é que se passa e se eles têm ou não as condições para dar o melhor de si. Mas vamos falar de São João Batista de La Salle porquê? Porque é mais um dos santos da colunata. Com 2,30 m e da autoria de Vítor Marques. É verdade. Mais um dos santos que torna aquele local ali do santuário tão especial. E eu volto a repetir, né? Já conversei isso com a Carla, inclusive. Ela, na última vez que esteve no santuário, agora muito recentemente, comentou também, né, Carla? Agora, quando nós vamos na praça e começamos a olhar os santos, parece que nos sentimos tocadas pela virtude de cada um deles, né? O conhecimento tem isso de E parece que acabam por não estar tão lá no alto da colunata, com tantos metros, parece que se aproximam mais, parece que conseguimos estar mais próximos deles. É verdade. Então, com muita alegria, trazemos então este tema hoje tão especial, com um convidado especial também, claro, não é? Sempre. Olha, vocês perdoem aí desse lado, eu sei que a gente é redundante aqui, mas é um fato. Hoje temos o irmão Joel, que eu até anotei aqui, Joel Figueiras, que ele é irmão de La Salle, apaixonado pelo Jesus e pela educação, professor, delegado de pastoral do Colégio La Salle, em Barcelos, que por acaso é a terra aqui da Carla. É assim, o colégio é mais um bocadinho para Barcelinhos, mas é ali logo ao lado. Ok. E ele tem uma frase dele que é fantástica e que antes de o chamar eu preciso ler aqui, em que diz: todos os dias me levanto com vontade de transformar o mundo através da educação. Oh, esta conversa promete. Vamos chamá-lo então aqui com muito carinho. Irmão Joel Figueiras, olá! Olá, boa tarde. Boa tarde. Olá. Com esta apresentação, minha nossa, só espero não dizer asneiras. Não, agora também mesmo que diga, nós já dissemos que é muito bom, por isso já ninguém vai sequer supor que é asneira. Claro. Eu sou de Barcelos, não é hipótese. Pequena tradução aqui para os brasileiros que podem passar desapercebidos, asneira é bobagem. Exatamente. Muito obrigada por aceitar o nosso convite deste tema que nos é tão especial, Santos da Colunata, e vou passar para a Carla a primeira pergunta clássica. Exatamente. A primeira pergunta que temos é como muitos programas de televisão, nós não chegamos aos calcanhares, mas têm sempre uma pergunta que é feita em todos os programas, e nós também. E é exatamente esta. Para quem não o conhece, quem é o irmão Joel Figueiras?
Isso, se perguntasse à minha mãe, acho que ela dizia umas coisas. Se eu perguntasse à diretora do colégio, se calhar ela dizia outras, não é? Mas como tem que ser eu a falar de mim próprio, não é fácil falarmos de nós mesmos, mas eu acho que é muito bom poder partilhar também convosco aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. E respondendo um bocadinho a essa pergunta, acho que aquilo que mais me define é eu sou um discípulo, ou pelo menos uma tentativa, não é, de discípulo de Jesus, e por causa disso irmão. Sou educador, vivo a educação como uma vocação. Sinto-me chamado por Deus a acompanhar outros, a formar e a educar, e mais do que a ensinar, mais do que a transmitir coisas, sinto-me chamado a acompanhá-los no seu crescimento. Sou uma pessoa, como todas as outras, com muitas qualidades, também com bastantes defeitos, com muita vontade de transformar o mundo, com muita vontade, com muita alegria de viver. Sou uma pessoa profundamente feliz com aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com as pessoas que me acompanham, e aquilo que eu tento, às vezes de forma assim um bocadinho pouco capacitada, ou pouco capaz, mas aquilo que eu tento é que os outros também possam saborear um bocadinho a vida como um presente, porque é assim que eu a saboreio todos os dias, não é? Poder estar vivo é uma alegria muito grande, e poder partilhar a vida com outras pessoas é uma alegria muito grande. Pronto, dados mais básicos, tenho 31 anos, sou irmão há 10, ou melhor, há 7, desculpem, sou professor de religião e moral, de cidadania e desenvolvimento também, sou delegado pastoral aqui do colégio de Barcelos, gosto muito do Benfica, gosto muito do Gil Vicente também. Eu sou apaixonado por muitas coisas, também gosto sempre, como bom lança-lista que sou, de uma mesa bastante recheada, então de pessoas e de coisas para passar bem o tempo, e pronto, sou uma pessoa muito feliz por poder viver com outras, por poder partilhar também a minha fé com outros irmãos, que é curioso, porque na minha comunidade somos 4. Aliás, na minha comunidade somos 5, somos 4 irmãos e uma leiga. Nós somos uma comunidade assim moderna, de religiosos e leigos. Isso é um presente, uma riqueza muito grande. E então na minha comunidade eu tenho um irmão, 2 irmãos com 82 anos, que não é, que podiam ser meus avós, não é? Mas são meus irmãos, e isso é muito bonito perceber como as diferenças me enriquecem e nos enriquecem muito. São pessoas que fizeram uma opção parecida à minha, não é? Mas que são totalmente diferentes de mim e que têm outras necessidades, e poder acompanhar isso eles vêm-me no colégio e eu vê-los também no colégio, mas de outra forma, e saber que todos temos uma mesma missão. Isso é muito bonito, apesar de eles estarem reformados e eu não, mas no fundo todos temos a mesma missão, que é educar crianças e jovens. E isso faz-se na sala de aula, e faz-se nos recreios, e faz-se na cozinha, e faz-se descascar batatas, da mesma forma que se faz a dar matemática. E isso é muito bom. E já daqui a um bocado gasto o tempo só a falar de mim. Nossa, é que falou a palavra-chave, né? Transformar, né? Essa vontade de transformar, que é uma das as nossas missões aqui no Raízes, né? E a Carla com Santa Jacinta de Lisboa, tocar o coração das pessoas, não é? Buscar essa transformação, não é? Nessa luz. Que lindo, que lindo. E você viu que eu e a Carla estávamos aqui, né? Aliás, deixem-me só por falar em tocar os corações, o nosso fundador dizia também isso. Ele dizia que as palavras sem um exemplo não servem de nada. E depois ele dizia que vocês estão chamados, mais do que a ensinar mentes, a tocar os corações. É isso que vocês estão chamados. Não é a criar máquinas que sabem muitas coisas, mas estão chamados a tocar os corações das crianças e jovens e a transformar a vida delas dessa forma. E isso, pronto, está muito relacionado com o que estava a dizer agora, não é?
Sim, e também relacionado com isso, eu acho que, não sei o que é que, por acaso foi coisa que nunca falamos, eu e a Eliana, mas há sempre um professor que nos toca e porque nos falou ao coração, não é? Só para dar um exemplo, eu ainda ontem recebi uma mensagem de um professor e se eu já saí há mais anos da escola do que aqueles que lá andei. Ainda ontem recebi uma mensagem de um pôr do sol em Vila Praia de Âncora, porque ele se lembrou que era a praia da minha infância e porque está lá de férias e me mandou uma mensagem, um professor que foi meu professor no 10º ano. Há quantos anos isto foi, não é? Exatamente porque não falou só da matéria, mas sim porque tocou o coração. Isso, pronto, é aquilo que nós numa escola La Salle tentamos mais até do que transmitir, não é transmitir, é transformar, não é? Que as pessoas saiam, desde os alunos até aos pais, até aos funcionários, professores, todos, nós sejamos transformados e vivamos todos, mais do que uma escola, vivamos todos como irmãos uns dos outros, com funções diferentes, com papéis diferentes. Se calhar neste momento eu sou delegado, tenho um cargo qualquer que também na verdade não é nada, mas que se calhar me dá mais responsabilidade e se calhar daqui a 3 anos estou a fazer outra coisa qualquer, mas no fundo todos contribuímos para um bem comum e este ano temos o nosso lema do ano é Juntos é Melhor, por isso estamos a trabalhar muito com os professores e vamos começar com os alunos para a semana, muito nesta ideia de que todos podemos ter funções diferentes, como num corpo, não é? Mas todos temos o nosso lugar e o nosso papel e o nosso grãozinho de areia que podemos contribuir para que o mundo seja realmente um sítio melhor. Ai, mal começamos. Bom, e entrando no tema então do nosso, que lindo, eu já estou aqui, muito obrigada por estar aqui conosco. E entrando no tema da nossa conversa do dia de hoje, então pergunto assim de uma forma mais ampla, não é? Para quem não conhece, eu tão pouco conheço também, confesso, porque aprendo tanto sempre nessas conversas. Quem foi São João Batista de La Salle? O nosso fundador foi e é um santo. Isso já diz muito. Isso já diz muito da relação que ele tinha com Deus, não é? Com Deus e com os irmãos. Eu acho que o facto de dizermos que é um santo, pronto, já diz muito. E ele, assim, coisas mais históricas, ele viveu no século XVII, numa sociedade, ele era muito rico, vivia numa família muito rica, viu-se muito novo também privado dos pais. Os pais faleceram e ele era muito novo e ele era o mais velho dos irmãos e por isso ficou responsável por cuidar dos irmãos. Ele desde muito pequeno que sentia a chamada a ser sacerdote, a vocação sacerdotal, e formou-se para isso, de tal forma que ele tornou-se padre, cônego e por aí fora. E com 29 anos há um encontro que o muda, como na nossa vida nós temos encontros tão banais ou fortuitos ou que nos transformam para sempre, há um antes e um depois, e no caso dele aconteceu, que foi uma escola ia fechar e um dono ou a pessoa que geria um bocadinho essa escola, e ele foi visitar uma senhora e essa pessoa que se chamava Adrianiel encontrou-se com ele na porta dessa casa e entregou-lhe uma carta a perguntar se ele não queria ser a pessoa responsável por essa escola. Foi a partir daí que ele descobriu a vontade de Deus para ele. Ou seja, ele que achava que a vontade dele para ele era estar na catedral, era ser cônego, era ter uma vida de pomposa e recheada, afinal depois começou a mudar o olhar. Ou seja, essa carta e esse encontro, pronto, com contornos mais épicos, por assim dizer, mas transformou-lhe o olhar, porque depois, quando ele ia de casa para a catedral de Reims, em França, ele já não ia fechado em si, já ia aberto aos outros. E por ir aberto aos outros, foi quando começou a ver que na rua havia muitas crianças que, por serem pobres, não tinham acesso à educação. E ele dizia que, claro, isso era uma injustiça, não é? Ou seja, ele foi se sentindo tão tocado por Deus que isso depois lhe foi transformando o olhar. Então ele foi fazendo opções que a família dele não compreendeu,
não é? Por exemplo, de criar uma comunidade, mas depois os professores diziam, pois está bem, isso é muito bonito o que tu dizes, porque tu falas do desprendimento, dos lírios do campo e das aves do céu e por aí fora, mas se isto correr mal, não é? Quer dizer, se isto da comunidade numa escola correr mal, tu tens a tua segurança familiar, não é? Que são montes de dinheiro, montes de terrenos e por aí fora. Então ele decide desprender-se de tudo. E então ele fica com a parte dos irmãos, era dos irmãos, mas a parte dele, ele decide dar aos pobres. Ou seja, os irmãos também ficaram malucos com isso, porque diziam, já que temos isso, aproveita isso para o instituto, não é? Para as escolas. Ele dizia, não, nós temos que viver da providência de Deus. E se isto é de Deus, isto há de subsistir. E depois mais à frente pega nos professores e coloca-os em casa dele. Claro, a maioria dos professores naquela altura eram pessoas que andavam nas tabernas, pessoas que andavam, que ninguém dava assim muita importância a esse estatuto social, a esse extrato social. E então, claro, quando chegam a casa João Batista de La Salle, que era um palácio, claro, a família começa a pensar quem é esta gente que nem comer à mesa sabe, não é? Quer dizer, com quem é que ele se anda a meter? Quem são estas companhias, não é? Aliás, o nosso fundador, e eu acho que acontece na vida de todos os santos a mesma coisa, que é, nós achamos que eles nascem logo com a auréola, não é? Quer dizer, eles nasceram e então eles vão ser santos de certeza, porque a auréola já está colocada desde pequenino, e não é verdade. Ou seja, ele próprio chega a dizer, se eu soubesse como isto me ia complicar a vida, eu não sei se teria avançado, não é? Então ele foi fazendo ele próprio foi fazendo este discernimento, e teve momentos de crise muito fortes, muito fortes, em que a própria comunidade dos irmãos, não é? Que ele dava muita importância e dá muita importância à comunidade, à força da comunhão, teve que o resgatar, porque ele não era um super-herói. Então, em momentos de crise, em que ele achava que aquilo já não valia a pena, porque é que estava a entregar a vida por uma coisa que, ou seja, aconteceram-lhe uma série de coisas que o fizeram desanimar e desiludir-se com aquilo que estava a crescer. E é a própria comunidade ou seja, ele, por exemplo, em 1714, ele não é foge, mas ele deixa um bocadinho a comunidade de parte e vai se refugiar num monte que para nós laçalistas é muito importante, que é em Parménia, que é muito perto de TZ, fica perto de TZ, e ele vai se refugiar lá, e é acompanhado por uma mulher que também naquela altura também não tinha, não é como agora, não é? Que a dignidade das pessoas dentro daquilo que é possível está mais ou menos equilibrada. É acompanhado por uma mulher e recebe uma carta dos irmãos a dizer, não, nós queremos que tu continues a ser o nosso líder, nós queremos que sejas tu a continuar a governar o nosso instituto. E é muito bonito perceber como no momento de maior crise, fraqueza e fragilidade do nosso fundador, são os irmãos que o resgatam. Ele que passou a vida toda a animar os irmãos, a escrever cartas, a fazer crescer o instituto por toda a França, não é? Porque ele, quando faleceu, já havia 80 escolas em toda a França, não é? E ele que liderava e que ele próprio desanimou também, não é? Porque foram perseguidos, porque houve depois um escândalo com um padre também que meteu os pés pelas mãos e que acusou o nosso fundador de o ter roubado, ou seja, uma série de coisas que o fizeram quase desistir. E quando ele estava assim um bocadinho perto do abismo, é a comunidade que o resgata, que diz, não, tu fizeste voto de obediência a esta comunidade, a este instituto, e nós como corpo que somos, como irmãos que somos, não é pedimos-te com jeitinho, é obrigámos-te a que voltes. Porque tu comprometeste connosco. E se tu comprometeste connosco, se nós estamos aqui, nós também queremos que tu estejas. E pronto, é assim um santo que apaixonado por... eu não sou santo ainda, não é? Mas ainda que esteja chamado à santidade, ainda não o sou. Mas acho que é um santo apaixonado muito por Jesus e apaixonado muito pela educação, mas que descobriu a educação um bocadinho tarde. Ou seja, descobriu a educação como esta arma de transformar o mundo um bocadinho tarde. Foi assim um encontro mais fortuito, ou mais... Foi uma ocasião assim um bocadinho especial que ele não estava à espera, que o fez mudar radicalmente o olhar e que o fez perceber, ok, isto não pode continuar assim. Ou seja, eu não posso continuar na minha vidinha muito rica, muito cheia de coisas, de muitas posses,
e eu olho para o lado e vejo crianças na rua que não sabem ler, não sabem escrever, não sabem contar, o que sabem é roubar, o que sabem ou seja, não sabem mais do que isso, não é? E pronto, isso fez-lhe transformar também o seu próprio coração e depois ele ir transformando também o coração de muitos irmãos que naquele tempo precisavam de muita formação, porque quem é que queria ser professor dos mais pobres? Ninguém. Não é? Então, só os mais pobres é que queriam ser professores dos mais pobres. Mas os mais pobres também precisavam dessa formação. Fala. Não, eu ia pedir para o irmão se pode virar um pouquinho a sua câmera, porque eu acredito que ali ao lado temos uma imagem cortada. Exato. Uma imagem. Agora estamos aqui no meio com, não é, de dois, enfim, da imagem da nossa cidade, deste quadro, mas como ele estava cortado. Aqui, tomei a liberdade. Obrigada, não é? Nada. Mas é engraçado e este reparo que o irmão Joel fez de que ele não nasceu com a Aurela, é interessante que as conversas que nós temos tido e aquilo que temos falado fazem-nos perceber exatamente isso. E eu ter dito agora que está a caminho da santidade e é o que nós temos feito referência muitas vezes. Qualquer um de nós pode ser santo, basta crer. Mas também estas provações, isto não é fácil lá chegar. Não são privados de sofrimento, não é? Exatamente. Nem do sofrimento, nem das dúvidas, nem das questões, nem da tormenta. E é interessante, uma das conversas que nós tivemos há tempos foi precisamente com o postulador da causa da Madre Teresa de Calcutá. E eu confesso-lhe que estou agora a ler o livro dela, que é o Vem e Ser a Minha Luz, em que ela assume que durante 10 anos ela vive na escuridão, nas dúvidas, se é aquilo que Deus quer dela, se é aquilo que ela deve fazer, e vemos agora o exemplo de santidade que é. A própria Jacinta, e o irmão é capaz de não saber ainda, mas eu tenho um fraquinho maior que eu própria pela Jacinta. A própria Jacinta era extremamente egocêntrica, era ela primeiro e depois, se desse tempo, os outros. E há sempre este clique, este acontecimento que muda. Por isso, qualquer um de nós, se quiser ser santo, consegue lá chegar. Eu acho que é mesmo, isso que estava a dizer, desculpa interromper, acho que é mesmo esse o clique que se dá na nossa vida, que é, comigo, por exemplo, ou seja, aconteceu lá está, eu não sou exemplo para ninguém, eu só partilho a minha experiência, não é? Comigo aconteceu quando tinha 19 anos, de estar a passar por uma fase muito difícil, por questões familiares, por questões económicas e assim, e de haver aquele clique de o que é que tu estás a fazer com a tua vida? Ou seja, a tua vida é para ti, é só contigo, é só por ti, é só para mim, para dentro, comigo, ou é para os outros, ou é para entregar. Quer dizer, a vida foi-te dada e tu estás a guardá-la, estás a escondê-la debaixo da terra, não é? E eu acho que esse é o clique de depois porque depois não se trata de fazer mais coisas, não se trata de fazer mais voluntariado, não se trata de trabalhar muito mais, trata-se de colocar mais amor naquilo que fazemos, não é? Porque eu não deixei de nos largarmos nos braços daquele que teve o maior amor connosco, não é? Que isso é o mais difícil, ou seja, o mais difícil não é fazer, é deixar-se fazer, ou o mais difícil não é transformar, é deixar-se transformar. Isso é que é, e depois lá está, ou seja, eu também acredito muito que Deus faz muito nas outras pessoas através de mim, mas não sou eu que faço, é Deus que faz, não é? Através de mim, se eu deixar. Só que muitas vezes, claro, nós colocamos muitas barreiras e às vezes somos assim uma janela um bocadinho fosca e a luz não passa, mas se formos janelas transparentes, a luz passa para os outros e eu acho que os outros também notam isso. Ai, Carla, faz uma pergunta. Não, é que é interessante e já agora vou fazer referência de uma coisa agora que o irmão falou, se a janela for transparente, a luz passa. Eu ainda não vi o irmão Joel com uma cara. O sorriso está ali, percebe? E acho que é isso que hoje em dia a sociedade precisa de gente que à nossa frente tenha um sorriso.
foi do que mais me custou na pandemia, a usar a máscara, então as pessoas percebiam que eu estava a sorrir pelos olhos em bico. Exatamente, sim. Mas é das coisas que... E eu não tenho um sorriso provavelmente bonito, mas não importa, acho que é tão humano e tão... Não sei, tão contagiante, né? Exato, acho que é isso. Acho que nós nos podemos contagiar de muita alegria quando sorrimos uns para os outros. Isso é muito bom. E essa alegria, não é? Que Exatamente. é uma alegria fundamentada, que é diferente, não é? Eu vou-te confessar que uma das perguntas que nós tínhamos aqui no guião já está um bocadinho, já começamos a dar a resposta, que era perguntar de onde vem este interesse pelo ensino de São João Batista. Mas, no fundo, já começamos a explicar e então entraríamos nesta questão de ele começar a juntar a si, a criar uma comunidade com professores. Mas nem todos eles eram sacerdotes, não é? Aliás, mas ele põe uma regra para todos eles. Pode-nos falar um bocadinho disso? Eu confesso-lhe que acho piada até porque hoje em dia é tão natural um sacerdote não usar batina que nesta altura ele ter posto a ideia de que todos fossem sacerdotes ou não, andavam de batina, achei extraordinário. Claro, aliás, hoje em dia, ou seja, eu tenho o meu hábito, mas que é bastante parecido ao que está ali no quadro do fundador, mas só o utilizo em ocasiões assim mais solenes, numa renovação de votos ou numa Eucaristia um bocadinho mais solene ou mais especial, por assim dizer, não é? Mas quando coloco, é mesmo curioso como há pessoas que me confundem com um pastor protestante, ou me vêm pedir para as confessar, e eu digo sempre, eu posso ouvi-las com todo o amor e carinho, mas eu não lhe posso dar a absolvição, porque eu não sou sacerdote. Aliás, no nosso instituto não há nenhum sacerdote. Apesar do nosso fundador ter sido sacerdote, ele próprio, ele teve vários problemas com sacerdotes, porque na altura eram as pessoas que, e como agora, dirigiam um bocadinho as paróquias, hoje mais em sinodalidade, mas na altura eram um bocadinho os reis da paróquia, por assim dizer, e os padres é que normalmente chamavam os irmãos para as paróquias, para essas escolas, para fundar pequeninas escolas para os mais pobres. Só claro, depois o que acontecia, os padres queriam, entre aspas, meter o dedo nas coisas dos irmãos, não é? Queriam mandar neles ou queriam que as coisas fossem feitas dentro da comunidade à maneira dos padres. Então o nosso fundador, apesar de ser sacerdote, ele disse, e entre vocês, nenhum de vocês há de ser sacerdote. Ou seja, e eu sou, e já não posso renunciar a isso, não é? Quer dizer, não posso deixar de ser sacerdote, mas entre vocês só haverá irmãos. Isto foi discutido muito tempo, quer dizer, nós há 3 anos, por exemplo, celebramos 300 anos da morte do nosso fundador, e durante 300 anos, ou mais de 300, às vezes discute-se se não haveria algum irmão que pudesse ser sacerdote, porque sempre que temos uma Eucaristia temos que chamar alguém, ou seja, a nível assim de logística é difícil. Mas foi uma intuição do nosso fundador. Ele disse, não, sacerdotes não. A partir do momento em que existe presbitério, a partir do momento em que existe sacerdotes e irmãos, há uma diferença. Nem melhor nem pior, mas há uma diferença. E vocês hão de ser todos iguais. No sentido, todos diferentes como pessoas, evidentemente, mas no estatuto ou na forma de viver, todos irmãos. E então, desde sempre que o nosso instituto é só de irmãos. Só que, claro, o que acontecia na altura, para que funcione um grupo ou uma comunidade, é preciso haver regras, não é? Porque se cada um fizer, como nas famílias, não é? Quer dizer, se cada um fizer um bocadinho que lhe apetece, a coisa vai correr mal. E então ele tinha a perfeita noção de que aqueles professores, aqueles mestres, como ele chamava, eram chamados a uma vida diferente. E entregar-se totalmente à educação. Então, por se entregarem totalmente à educação, deviam usar um hábito para se distinguir, se bem que o hábito também naquela altura da França do século XVII, este hábito era bastante parecido com o das pessoas mais pobres. Era bastante parecido. Então, a parte preta do hábito, que é uma batina normal, seria a parte mais parecida àquilo que os camponeses, as pessoas mais pobres usavam. Era quase um farrapo, não é? Não era mais do que isso. O que os distinguia e entre eles e das outras pessoas era a parte branca, que nós na brincadeira dizemos que é uma baba, não é? Parece uma baba daquela criança, mas é um rabat. E isso é o que ou seja,
porque ele também tinha a intuição e a noção de que os irmãos eram iguais às outras pessoas, mas tinham um chamamento diferente. Ou seja, aquilo ao qual eles eram chamados era uma entrega que não podia ter reservas, que não podia ter... deixa-me ver se deixa alguma coisa de lado, deixa-me deixar as minhas seguranças aqui. Não, se é para entrar, é a 100%. E então, por isso, a criação de uma regra, a criação ou seja, foi pouco a pouco que o nosso fundador foi percebendo que se começava a formar uma congregação religiosa. Foi pouco a pouco. No início não era assim. No início era, ok, é um grupo de pessoas que se dedica à educação. Ponto final. Mas isso podiam ser só professores, entre aspas, não é? Mas ele foi percebendo que, não, isto requer uma entrega especial. Isto requer uma dedicação especial. Isto requer o teu coração a 100%. O teu coração não pode estar dividido. Então, temos que criar aqui umas regras, não é? E então, a mais normal na altura era de São Bento, de São Basílio. Então, ele foi pegar em algumas regras dessas, porque o nosso fundador também era muito cartesiano, ele era muito de causa-consequência, ele era muito estruturado, era francês, século XVII, por isso era assim tudo muito direitinho. E ele não tem uma cara assim muito simpática, também é verdade. Não devia ser assim, não é que não fosse alegre, mas não devia ser muito simpático. Também na altura, pronto, os retratos que se fazem das pessoas não é propriamente a rir-se, não é? Exato. Mas por isso a criação da regra e por isso o hábito, e por isso, no fundo, era para dizer, ok, isto é especial e requer de vocês uma entrega especial. Ou seja, em outras palavras, todas as pessoas que entrassem neste trabalho junto com ele teriam que abandonar o resto, é isso? É um bocadinho isso, sim. Ou seja, isto requer a entrega do tempo e, sobretudo, a entrega do coração, a 100%. Não se pode ter o coração dividido. Tem que estar centrado naquilo que é centrado em Deus, em primeiro lugar, e depois centrado naquilo que é o trabalho da educação humana e cristã das crianças e jovens. Uau, que interessante, que visão. E, na verdade, ele acabou por encontrar oposição não só das autoridades eclesiásticas, né, porque eu até fui ler um pouco hoje, mas também das autoridades educacionais, não é? Porque, imagina, acredito que naquela época era uma revolução, não é? A proposta dele realmente era inovadora, até no sentido desse desejo de gratuidade, né? Porque só tinha acesso à educação quem realmente tinha condições, não é? Quem mais letrado, tinha mais condições, os pobres trabalhavam no campo e era isso, e a vida deles ia ficar ali restrita a isso. Mas é muito interessante essa questão da educação como um passo na transformação, né, Carla? Como caminho da transformação. Exatamente. Muito interessante. E é outra coisa e outro ponto de ligação entre os santos de quem nós temos falado da Colunata até agora, aqueles que temos falado são todos homens e mulheres muito à frente do seu tempo, não é? Que revolucionam, que vêm mudar aquilo que já estava intrínseco na sociedade, que era o deixar andar, e pronto, uns são os pobrezinhos, outros somos nós, e aqui não... Eles tentam mudar mentalidades acima de tudo. Ao mesmo tempo que mudam a própria vivência e as rotinas da sociedade. Eles são os revolucionários sem revolução, não é? No fundo, são as carruagens da frente, a locomotiva, o que faz avançar o comboio, não é? Sim, isso, eu acho que sobretudo pelo exemplo, não é? Porque se o nosso fundador quando os irmãos lhe dizem tu falas muito bem, mas quer dizer, se isto corre mal, tu tens uma segurança familiar e nós ficamos sem nada, não é? Ficamos sem nada. E ele decide, e ele tem uns escritos muito bonitos sobre isso, sobre esse dilema, não é? Que ele vive, de perder a segurança. E ele diz, ok, isto é um momento em que as palavras têm que passar à prática. Eu não posso dizer que eles são um exemplo para os alunos se eu não sou exemplo para eles. Não é? Então, ele próprio dá esse passo. Muito duro, muito difícil, sem deixar os irmãos também à intempérie, não é? Porque o que é dos irmãos dele de sangue.
mas decide vender a parte dele. E vai mais além, não é? Para dizer que isto, se é de Deus, não é com o meu dinheiro nem da minha família que isto vai subsistir. Isto há de ser com... Ou seja, são exemplos que transformam não é nada, não são super-heróis, mas são pessoas que vivem aquilo que ou seja, a boca fala, mas o coração está cheio de... E as mãos trabalham com aquilo que o coração está cheio e dão exemplo aos outros daquilo que é o amor, não é? Daquilo que é o amor de desprender-se. E é engraçado que eu estou a lembrar-me novamente de Madre Teresa e também, no fundo, há aqui esta semelhança com a caridade, com a preocupação com os pobres. E faz-me lembrar a história que o Padre Brian nos contou, da jornalista que vê a Madre Teresa a tratar de um doente e diz: eu não faria isso por dinheiro nenhum. E ela diz: olha, eu também não faço por dinheiro. Acaba por ser quase a mesma coisa, não é? Ele ali quer mostrar que... Não é questão de dinheiro. Isto não é, exatamente. Isto não é questão de dinheiro, é questão de coração. Não é questão de dinheiro. Que lindo, que lindo. Nossa, agora quando eu for amanhã já, quando eu for com o meu grupo nas visitas guiadas, já... Uau, mais um santo para mim. Ai, que bonito. Nossa... Carla, me ajuda com a próxima pergunta? Claro que sim. Que é precisamente quais foram as grandes reformas, porque ainda há bocado nos disse que quando São João Batista de La Salle morre, que tem já 80 escolas em França, não é? E quais são as grandes reformas e as grandes diferenças das escolas criadas precisamente por São João Batista? Eu acho que parecem coisas que a nós hoje em dia... nós falámos delas como coisas lógicas, mas que na altura não eram tão lógicas e que foram autênticas revoluções. A primeira, que os pobres pudessem aprender. Quer dizer, isso não entrava na mentalidade, que falávamos há um bocadinho, não é? Isso não entrava na mentalidade de ninguém, quer dizer, os ricos podem aprender porque têm dinheiro para pagar e podem ter um professor Exato. Que vai lá à casa ensinar. Ou seja, essa é a primeira revolução, colocar na mente das pessoas, até dos próprios pobres, que eles podem aprender, que podem ir à escola, que eles podem ser alguém na vida através dos estudos deles, que isso às vezes é a maior transformação que podemos fazer, não é? E eles acreditarem neles próprios. Depois, assim, coisas mais, não sei, mais factuais, pode ser, por exemplo, uma coisa que parece assim um bocadinho ridícula, mas é verdade. Ou seja, antes o ensino era em latim, por exemplo, e ele diz, mas vamos lá ver, se as crianças não percebem latim, eu não posso ensinar em latim, porque elas não percebem. Ora, se elas são francesas, o lógico é que eu ensino em francês, não é? Quer dizer, faz todo sentido. Para nós faz todo sentido. Na altura não fazia tanto sentido. Ou seja, foi uma inovação pedagógica tremenda, não é? Sei lá, por exemplo, funcionar, antigamente a educação era mais personalizada no sentido de que o ensino era passar... Estavam todos os alunos dentro da sala, não é? Mas depois vinha um à mesa do professor, depois vinha outro e assim. Ou seja, João Batista de La Salle estabeleceu aquilo que hoje em dia podemos chamar os grupos ou turmas, não é? Por assim dizer, não por idades, mas por progresso e por capacidades. Ou seja, não é que, por exemplo, há uns anos aconteceu aqui em Portugal, existiam aquilo que chamavam os grupos flexíveis, não é? Que no fundo era aqueles alunos com menos capacidades, aqueles com mais capacidades e aqueles que estão no intermédio. Mas havia um progresso. Então ele estabeleceu isso, que é, ok, tu neste momento a matemática estás, ou a contar ou a ler, estás neste escalão, ou neste grau, por assim dizer, mas vais evoluir e vais progredir e vais avançar naquilo que é a leitura. Isso para ler, isso para escrever, isso para contar, por aí fora. Ou seja, coisas assim muito, muito simples, muito simples. Eu acho que uma das grandes inovações, assim, mais a nível de intuição dele, foi a questão da educação integral. Ou seja, antes havia a educação para os ricos, havia a catequese, que não tinha nada a ver com isso, não é? Ou seja, uma coisa era a educação nas paróquias, outra coisa era o ensino e a educação para as crianças mais ricas. Agora, aquilo que ele faz ele diz, não, estas crianças precisam de educação humana e cristã. Não só humana, mas também cristã. E por isso todos os dias havia tempo de catequese. Porque essas crianças também
também devem ir à Eucaristia, também devem rezar o terço, também devem, ou seja, há aqui uma série de a importância do silêncio, por exemplo, como, ou seja, claro, nós hoje em dia custa-nos um bocadinho colocar-nos naquele tempo, mas aquelas crianças estavam habituadas a tudo menos a silêncio, não é? E a tudo menos a estar contidas dentro de uma sala a ouvir alguém falar, quer dizer, elas estavam habituadas era na rua a correr e ninguém queria saber delas para nada, não é? Então a importância do silêncio, como também a plataforma para crescer e para se conhecerem a si próprios. E depois outra coisa que deixou a família dele assim muito constrangida, por não usar outro termo, foi que ele achava que os pobres deviam ter a educação dos ricos. Ou seja, se os ricos têm boa educação, os pobres têm que ter a mesma educação. Não é por serem pobres que vão ter uma educação pobre, também vão ter uma educação de rico. E então ele criou uma série de umas regras de cortesia ou de bons costumes para poder dar aos pobres, ou seja, ensiná-los coisas básicas como comer à mesa. Ou seja, eles não sabiam fazer isso, não é? Ou como falar, ou como estar numa conversa, ou seja, coisas assim tão básicas, mas que ele dizia, não, eles são pobres porque nasceram numa família pobre, ok, certo, mas eles vão receber a melhor educação possível. Então, a melhor educação possível há de ser aquela que tem que ser uma educação integral. Então, eu não posso só ensinar-lhes a ler, a contar e a escrever se não lhes ensino como comportar-se à mesa, como conversar, como saudar uma pessoa, Então, tudo fazia parte de uma educação integral, educar todas as dimensões da pessoa. Ora, hoje em dia nós falamos disso de outra forma, quer dizer, nós na escola não ensinamos a comer à mesa, não é? Mas falamos das várias dimensões dos alunos que temos que cuidar. A dimensão espiritual, a dimensão cognitiva, a dimensão corporal, a dimensão... No fundo, isso vem tudo do século XVII, quando ele dizia, não, todas as dimensões deles têm que ser trabalhadas, têm que ser cuidadas. E eles podem crescer em todas essas dimensões, e podem ser ensinados em todas essas dimensões. Não é por terem nascido pobres que vão ter uma educação pobre. Vão ter a melhor educação possível. Não é? Ou seja, são assim, inovações que hoje em dia nós dizemos, ok, está bem, isso não é tanta inovação, pois já há 300 anos era. Ou há quase 400 anos, dizer que os pobres vão ter a mesma educação que os ricos dava direito quase a apedrejamento, não é? Ainda que eu diga um bocadinho na brincadeira, não, é verdade, era assim, não é? Era assim. Nossa, coisas que nós nem já adquirimos, né, Carla? Já. Exatamente. Falo por mim. Coisas que fazem parte do dia a dia. Eu nunca parei para pensar por que as minhas filhas vão para a escola, numa turma, não é? Que interessante, nossa, que conversa boa. Minha cabeça aqui está muito, muito interessante. Que hajam sempre muitas pessoas assim, dispostas, não é, a revolucionar aquilo que ninguém mais consegue enxergar, não é? E uma das questões que falou e que eu acho que não estava no guião, mas eu acho que é pertinente falarmos e como professor de religião moral vai perceber a minha pergunta. Eu já fui catequista e achava extraordinário algumas questões que me colocavam do género, mas ele tem religião moral na escola, porquê é que tem que ir para a catequese? Claro. E ao contrário também, não é? Ele se anda na catequese, eu não escrevi a religião moral, para quê? Quando não tem nada a ver, qualquer criança de qualquer religião pode frequentar as aulas de religião moral e não é obrigada a ir à catequese, não é? Claro. Já agora, sem querer roubar-lhe muito tempo, dava-nos assim só mesmo uma chega para essas pessoas que acham que uma coisa é impedida. Sim, são coisas diferentes, ainda que possam estar relacionadas, às vezes, pelos conteúdos, por algum conteúdo que possa estar... Mas uma grande diferença é que quem vai à catequese pressupõe-se a fé dessa pessoa. E quem está numa sala de aula, numa aula de religião moral, eu não a vou batizar no fim do ano. Eu não lhe vou perguntar para ela me dizer o Pai Nosso, e se não souber o Pai Nosso, vou-lhe colocar 0. Ou seja, quem está numa sala de aula, primeiro, é uma realidade muito diversa, a nível de religiões, a nível de humano, a nível de procedência, a nível do que for, não é? São pessoas muito diferentes,
quando se está na catequese, pressupõe-se que a pessoa que vai à catequese vive, ou tem, ou abraçou a fé em algum momento, não é? Ou seja, isso para mim é uma enorme diferença, porque eu não posso contar com a fé dos meus alunos, ou seja, aquilo que eu lhes transmito, ou tento que eles aprendam, não é? Com esta disciplina, são conteúdos científicos. Ou seja, ainda que não seja a ciência que nós estamos habituados, ainda que não seja a biologia, ainda que não seja... Ou seja, aquilo que eu lhes tento transmitir com a disciplina são conteúdos que quer dizer, eu não dou o meu testemunho quando estou na sala de aula. Quando estou na catequese, sim. Ou seja, quando sou catequista, no fundo eu estou a dar o meu testemunho. Eu estou a dizer, ok, eu sou cristã ou cristão e por isso acompanho-te neste caminho de fé. Quando eu sou professor, não. Quando eu sou professor, ok, eu posso falar de Jesus, mas eu falo... E em algum momento, se algum aluno perguntar, eu também não me inibo de dar o meu testemunho. Exato. Okay? Mas sem nunca, mas sempre a pedido. Nunca, eu não estou ali para dar testemunho, estou ali para transmitir um conteúdo, uma matéria, uma disciplina que cientificamente está estruturada, que é uma matéria, ou seja, que não é catequese. Ou seja, eu não estou ali para converter ninguém. Ou seja, se eu tiver um muçulmano dentro da sala de aula, eu não vou tentar converter ao cristianismo. Eu vou falar do islamismo da mesma forma, com o mesmo respeito, no 7º ano que falo do cristianismo, que falo do judaísmo. Da mesma forma. Sem dizer, porque nós os cristãos... Não, e ele vai levantar a mão e vai dizer, mas eu não sou cristão. E eu, ok. Não é porque nós os cristãos, na catequese podemos fazer isso, na escola não. É porque os crentes, alguns crentes dessas religiões, tal... Então, ou seja, isso também é uma grande diferença. Ou seja, isto é para não demorar demasiado tempo. Não, mas acho que já ficou bem explicado. Concordo. Ai, que conversa tão boa. E agora já caminhando assim, não é? Para um desfecho, não é? Tínhamos essa questão, não é? Deste santo da colunata, que é o nosso tema do dia de hoje, São João Batista de La Salle, de ser o padroeiro dos professores. Foi a Carla que concebeu aqui isso, então, Carla, essa pergunta. Sim, porque é muito interessante que só 50 anos depois da canonização de São João Batista de La Salle é que o Papa Pio XII lhe concede o título de padroeiro dos professores. E eu acho extraordinária esta frase que ele usa, que diz que os professores de todos os tempos e lugares não poderiam ter um melhor padroeiro. Eu estou de acordo. E é exatamente por aí. Porquê? Porquê que só 50 anos depois da canonização e porquê que os professores, e eu acho extraordinária esta referência de todos os tempos e lugares, não é só os professores daquela altura, nem só os professores de agora, já também os professores que daqui a uns anos irão formar-se, não é? Porquê? É uma excelente pergunta. Assim como intuição, eu também percebo que na história da Igreja foi-se dando muita importância àquilo que era a catequese. Ou seja, foi-se dando muita importância àquilo que era... Quer dizer, vivíamos numa sociedade que, à partida, era cristã, não é? E então, a catequese era muito importante para dar um certo fundamento. Foi-se começando a dar cada vez mais importância à educação, então, a partir do século XX, ou seja, foi quando a Igreja se foi começando a abrir àquilo que seria o mundo mais... Eu não gosto de usar... Não é profano, mas aquilo que não é tanto do âmbito da Igreja, aquilo que é o mundo no geral, não é? Quer dizer, e a educação é uma coisa universal, é uma coisa transversal a todo o mundo, não é? Ou seja, essa abertura da própria Igreja, não é? De ter vivido também a Primeira Guerra Mundial, de ter vivido a Segunda Guerra Mundial, ou seja, isso era como se o Papa estivesse a ver que, ok, isto não vai lá por regras para adultos. Isto vai dar pela transformação dos mais pequenos. Ou seja, se eu souber educar uma criança, dizia Einstein, acho que era ele também, se não era, não há problema. Ele não se zanga. Claro. Se eu educar uma criança, se eu amar uma criança, não vou ter que punir um adulto.
E isso é muito verdade. Então eu acho que tem muito a ver com isto, que é a abertura da igreja e a importância e começar a intuir que isto não vai lá por discursos para adultos. Isto vai lá por transformação nas coisas mais pequenas. Ou seja, se eu educar uma criança para a colaboração, para a solidariedade, para a justiça, essas pessoas não vão ser ditadores, não vão de meter-se na guerra, não vão de ser violadores, não vão de ser... Não sei se foi o Einstein ou não, mas sei que essa frase está num dos muros aqui do Tribunal de Sintra. Eu gosto muito dessa frase, porque eu também acredito que não há crianças mal comportadas, eu também acredito que há crianças mal amadas. E então, pronto, acho que eu acho que se soubermos chegar a elas, então não teremos que punir quando elas forem adultas. E pronto, ou seja, e porquê um padroeiro, porque João Batista de La Salle? Porque eu acho que ele descobriu este segredo muito grande, que é não se educa através dos pensamentos, das ideias. Isso não move as pessoas. Isso que move as pessoas é o coração, são os sentimentos, são as emoções, atenção que ele que era muito racional, não diz só que nós temos que agora só gostar muito e o quentinho do coração, não é isso que ele diz. Ele diz que aquilo que nos transforma verdadeiramente é aquilo que realmente toca lá dentro, no coração. E por isso é que eu acho que nós, professores, temos um excelente padroeiro, porque ainda hoje em dia vemos isso. Ou seja, as crianças não mudam e não se transformam porque eu ensino muito bem matemática, ou história, ou geografia. Ou seja, as crianças mudam se virem em mim uma pessoa que as pode ajudar a crescer, a serem saudáveis, a serem aquilo que estão chamadas a ser, que é profundamente felizes. E se eu as ajudar a isso, então é de ser um excelente professor. Mesmo que depois eu tenha que ensinar as matérias. Isso não está... Isso não está... Isso não quer dizer que não é para aprender matemática, ciência e fórmula. Aliás, eles vão de ser mais felizes a saberem matemática, ciências, geografia e por aí fora. Mas aprender a ser felizes é muito mais difícil. É muito mais difícil. Ai, que bonito. E eu vou partilhar aqui, então, vou aproveitar o momento para partilhar aqui o site de vocês com quem está lá em casa. Eu vou colocar aqui também o site de vocês. Aqui, La Salle. Ué, perdão. Esta foto é muito característica, ou seja, nós como La Salle denominamos-nos uma família, não somos um conjunto de irmãos, somos uma família, e isso é muito bonito perceber que eu posso ser irmão, eu posso ser leigo, eu posso ser casado, ter família, ser solteiro, ser homem, ser mulher, ser até de outra religião, e partilhar dos valores laçalistas e sentir-me pertencente a esta família. Ou seja, isto não é um poço que os irmãos têm, não é? Que às vezes também durante muitos anos foi assim, isto do La Salle e das outras congregações todas, os carismas, não é? Quer dizer, durante muitos anos pertenceram às congregações, aos religiosos, aos consagrados e por aí fora. Não, isto não é um poço, isto é um rio. E então qualquer pessoa pode aproximar-se ao rio e eu não a posso impedir. Ou seja, quem sou eu para impedir um casado ou um leigo de viver o ser laçalista com tanta intensidade, ou mais do que eu? Quer dizer, a Paula, que é a leiga que pertence à minha comunidade, é tão laçalista ou mais do que eu, e não é irmã, ou seja, é casada, tem um marido, tem uma filha lindíssima, e temos vocações diferentes. Mas somos irmãos na mesma fé e na mesma fraternidade e no mesmo serviço. Isso é muito bonito. Eu acho que a página, reflete assim um bocadinho essa diversidade, já que estamos presentes em 80 países, ou em mais de 80 países. Somos assim uma família muito, muito diversa, muito diferente. Isso é uma riqueza muito grande. E já agora que estamos a falar de família, todas as famílias, e para sermos irmãos, temos mãe. Não é? Que já o Papa Francisco nos lembrou aqui há uns anos atrás, em Fátima, que temos mãe. Muito rapidamente e muito brevemente, foi mal usado. A ligação e a importância
da mãe de Nossa Senhora em São João Batista? A importância da mãe. Eu lembrei-me agora de uma frase muito bonita que também tem o nosso fundador, que agora usa-se muito com outras palavras, acho eu. E ele dizia: vocês têm que educar com firmeza de pai, mas nunca esquecer a ternura da mãe. E ele dizia isto a homens, ou seja, nós irmãos somos todos homens, não é? E ele dizia firmeza de pai, não é? Porque, pronto, a firmeza pode estar mais associada à parte masculina, mas nunca esquecer a ternura da mãe. Porque é isso que transforma também verdadeiramente. O impor limites, mas o acompanhar. Não é o resmungar, mas o colocar às vezes o caminho orientado, mas abraçar quando a pessoa cai no caminho. Ou seja, essas duas coisas ele tinha muito presente. Importância da mãe compreender os filhos. Ele dizia: vocês são os irmãos mais velhos dos vossos alunos e por isso têm que os compreender, têm que conhecer as famílias deles, têm que conhecer a realidade deles, porque se não conhecerem vão tratar com desconhecidos. E pronto, e como eu dizia ao início, ele falava muito da mãe como a mãe que também aprendeu a fazer caminho atrás de Jesus. E ele dizia: se vocês querem ser como Maria, é olhar para ela, deixar-se olhar por ela também, entregar no colo dela e no regaço dela também as vossas preocupações, porque às vezes é muito duro chegar e ter situações difíceis na sala de aula e com os alunos. Entreguem tudo isso a Maria, porque ela há de saber como transformar também o vosso coração para vós, no dia seguinte, voltarem a acolhê-los e a trabalhar com eles. E ele falava-nos muito disso, já que Maria que era a mãe, não é? Quer dizer, mãe de Deus, mãe de Jesus, mãe nossa, já que ela aprendeu também a colocar-se num lugar, eu não diria secundário, mas menos protagonista. Vocês também imitem o modelo dela. Não se achem mais do que aquilo que são, porque quem faz é Jesus, quem faz é Deus, vocês são apenas instrumentos. Por isso, olhem para Maria, que ela tem muito para vos ensinar. Que lindo! Que lindo, que lindo. Bom, e já caminhando então mesmo, a não ser que a Carla tenha aí mais alguma questão, iríamos pedir então uma mensagem, né? Essa conversa que está tão boa. Deixem vocês aí desse lado comentários, perguntas. E ele pedir então, assim, em primeiro agradecer, não é? Este momento foi imenso hoje. E queria lhe pedir para deixar uma mensagem agora, já que estamos a caminhar para o final dessa conversa tão boa. Uma mensagem, principalmente aos professores, né, Carla? Que agora, aqui na Europa, iniciam, então, mais um ano escolar. Sim, aquilo que eu diria aos professores seria: cuidem muito de vocês, de vocês próprios, porque ninguém dá aquilo que não tem. E eu acredito que estamos a viver uma etapa difícil, dura, onde a nossa profissão se calhar não é a mais socialmente a mais não dão tanto mérito ou não dão tanta importância à nossa profissão, mas eu continuo a achar que é a melhor profissão do mundo. Mas também acredito muito que se não nos cuidarmos a nós próprios, também não poderemos cuidar dos outros. E por isso, cuidem muito de vocês, do vosso tempo para ler, do vosso tempo para descansar, do vosso tempo para passear com a família, do vosso tempo para se aborrecerem às vezes sem fazer nada. Para quem for crente, o vosso tempo para rezar, para se encontrarem com Deus, para depois poderem ser esta janela então transparente para os vossos alunos, seja a ensinar matemática, português, francês, inglês, o que for, mas sobretudo para deixarem que Deus toque os corações deles. Então, para deixar que isso aconteça, Deus tem que tocar o vosso. Então ponham-se a jeito para que Deus toque o vosso coração, para vocês poderem tocar o coração dos outros. Como é que se podem pôr a jeito? Cada um é que sabe, não há receitas. Olha, eu já não digo mais nada. Exato. Olha que isso é uma raridade, hein? Que isso é uma raridade. Irmão, muito obrigada, irmão Joel, por essa partilha tão boa, tão rica, né, Carla? Puxa,
Nós estamos Foi muito obrigado. Eu é que agradeço. Agora, neste bocadinho final disso tudo. É verdade. E se calhar não só para os professores. Por acaso, eu senti que nós falamos interessante, né? Por acaso. Na casa caiu bem, né? Olha, muito obrigada por essa partilha, pelo carinho de estar aqui conosco, por todo esse trabalho tão bonito que exerce. As portas do Raízes de Fátima estão sempre abertas. Muito obrigada, de todo o coração. Eu é que agradeço, foi um gosto muito grande. Primeiro conhecê-las, depois partilhar, quer dizer, falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre Fátima, sobre a educação, para mim é a minha vida, por isso poder falar sobre a minha vida, vocês é que me fizeram um favor. Por isso, demos-lhe tempo da antena. Exatamente. Obrigado, muito obrigado. Foi muito especial. Obrigada também a nossa querida Carla, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. E a todos vocês que estão aí em casa, um abraço muito carinhoso. E até sempre. Tchau, tchau. Não, tchau.